Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Boa tarde para vocês. Tudo bem por aí? Band Mulher já tá no ar. Fique esperto, fique ligadinho, porque hoje a gente fala muito sobre saúde. Inclusive, nós vamos trazer orientações em relação a direitos e obrigações dos planos de saúde na cobertura do tratamento contra o câncer de mama. Aproveitando que a gente está nesse outubro rosa, a gente traz esse assunto para vocês. Quem passa, gente, por essa luta, infelizmente, muitas vezes ainda acaba enfrentando dificuldades, sabe, na hora de fazer exames e por aí vai. Então, a gente vai trazer essas orientações importantíssimas aqui. No nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos trazer também alertas e orientações sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, viu? E também vamos falar sobre tabagismo. Então, muito assunto interessante para você. Fique ligadinho, ligadinha, porque o Band Mulher já começou. E a gente começa com a notícia triste, viu? Pela primeira vez em quase 2 décadas, o número de fumantes aumentou e muito no Brasil, viu? Essa alta acende um alerta entre especialistas e autoridades de saúde. Marcelo já conseguiu parar de fumar uma vez, mas não resistiu e acabou voltando atrás. Ele conta que desde então tem tentado de novo abandonar o vício, mas não é uma tarefa fácil. Eu já consegui parar 2 vezes, voltei 2 vezes e esse realmente é o maior problema para quem costuma fumar. Parar, voltar, porque sempre vai achar que consegue parar quando quiser. E não é muito bem assim. Em Uberlândia, o projeto Livres de Fumar da UFO oferece acompanhamento gratuito e multidisciplinar para quem quer deixar o tabaco. Em apenas 1 ano, cerca de 90 pessoas participaram dos encontros e metade delas já conseguiu parar completamente. E os que não pararam diminuíram consideravelmente, né? Agora o grupo ele vai desenvolver uns estudos para ver como é que está essa abstinência a longo prazo, né? A abstinência, no começo, ela dá algumas reações, inclusive físicas, desagradáveis. Tosse, ansiedade, inquietação, né? Então o grupo, ele serve justamente para poder tranquilizar as pessoas, falar que esses sintomas físicos, inclusive, são normais e até esperados, e discutir estratégias que ele pode aplicar no dia a dia para fazer o alívio desses sintomas de abstinência. Então é um grupo de orientação, né? E é um grupo de apoio, porque os outros também, eles compartilham suas experiências, né? E as pessoas vão se reconhecendo e se apoiando nas dificuldades. Além desse projeto, existe também tratamento disponível em todo o país pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que conta com acompanhamento médico, grupos de apoio e medicamentos quando necessário. Uma outra preocupação: a popularização dos cigarros eletrônicos, que preocupa as autoridades. Os dispositivos atraem principalmente os jovens, por causa dos sabores e da falsa impressão de que não fazem mal à saúde. O cigarro eletrônico, ele é a epidemia da epidemia do tabagismo. Na maioria das vezes, ele oferece uma concentração maior não só de nicotina, mas de outras substâncias, algumas até cancerígenas, que podem aí aumentar em 6 vezes a concentração dessas substâncias aí e equivaler a mais ou menos 120 cigarros, né, 6 carteiras por sessão, né, feita individualmente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o tabagismo é responsável por cerca de 174 mil mortes evitáveis por ano no Brasil, que representa 477 óbitos por dia. As principais causas são as doenças cardíacas, pulmonares e diversos tipos de câncer.
O tabaco é a principal causa evitável de morte hoje no mundo, né? Por ano, acredita-se aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, que 8 milhões de pessoas falecem em decorrência do tabagismo e só no Brasil 200 mil pessoas. Por quê? É um fator de risco amplamente relacionado a doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, asma, infecções, doenças cardiovasculares como infarto e derrame e principalmente cânceres de pulmão, de boca, de pâncreas, de estômago, estão altamente relacionados ao tabaco. Fica esse alerta aí para todos, hein? Deixa eu te dar um recado. Uma casa é a expressão máxima de um sonho. É a concretização do futuro planejado, com cuidado e também construído com paixão. Na RC Distribuidora, nós entendemos a grandiosidade de cada projeto e é por isso que entregamos a certeza de um acabamento que une qualidade e durabilidade. Mais do que materiais, a sua casa deve refletir a sua essência e é isso que realmente importa, né? Assim, o nosso maior estoque se une à excelência que a sua história merece. Cada revestimento é selecionado para garantir a beleza e a solidez de sua obra. Seu futuro começa a ser construído agora. Então, venha nos visitar e transforme o seu sonho em realidade até o último detalhe. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. A gente ainda está na campanha Outubro Rosa e por aqui nós vamos falar muito ainda sobre o combate ao câncer de mama. Em Uberlândia, a campanha Elas por Elas, Juntas pela Prevenção, ressalta o papel da coletividade feminina na luta contra a doença. Mirna descobriu câncer de mama no dia 31 de outubro de 2022, após perceber uma alteração no seio esquerdo. Já com a consulta marcada com o ginecologista, fez os exames e recebeu o diagnóstico. O importante é que eu descobri no início e eu tive todo o apoio aqui dos médicos, né, principalmente da minha mastologista, que foi me passando todas as informações, tirando todas as minhas dúvidas. De fato, o diagnóstico não é fácil, mas de imediato eu já comecei o tratamento e com uma postura positiva, que é o mais importante, né, eu consegui passar por esse período. Bastante resiliência e agora estou aqui já curada. A reconstrução mamária é um reencontro da mulher com a sua própria essência. É um gesto que não devolve apenas a cura, mas também a confiança e a beleza de se sentir inteira novamente. A reconstrução mamária não pode ser realizada em todos os casos. A decisão depende de uma avaliação médica individualizada. Esse cirurgião plástico da rede Mater Dei explica como é feito o procedimento. Essa interação entre o mastologista e o cirurgião plástico é fundamental. Dependendo da conduta do mastologista, nós vamos ver qual vai ser a cirurgia a ser realizada na reconstrução. Cirurgias menores, como a quadrantectomia, nós fazemos retalhos locais no próprio tecido mamário remanescente para cobrir aquela área que foi retirada. Cirurgias maiores, como a mastectomia, nós precisamos usar paloplásticos, que são órteses, no caso expansores ou próteses, para substituir da volume nessa mama que foi retirada devido à lesão da mama. Mirna ainda segue em tratamento, consciente de que a cura também vem da positividade em encarar os desafios e viver cada etapa do processo. O diagnóstico é muito difícil, mas uma postura em que você foca na solução ao invés do problema e na fé em Deus que tudo já deu certo desde o início, já é um grande caminho aí que você pode percorrer, né? E também todo o acolhimento, né, dos médicos, o cuidado que eles têm com você, a esperança que eles passam, desde os médicos, a enfermagem, o pessoal que faz os exames, essa rede aqui que me acolheu com tanto carinho, né? E eles têm essa postura e a família, né? A família que é a sua base principal. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o combate ao câncer de mama. Vamos para o intervalo agora, rapidinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame. A
Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo, aproveite. Leite Piracanjuba 3,89. Patinho ou colchão mole 36,98. Batata, cenoura ou repolho 2,98. Cebola, cabotiá ou batata doce 1,98. Ovos grandes brancos 8,99. Aqui na Sabrina Modas, a Prudente Moraes tem tudo para você se vestir bem. Confecções, calçados, acessórios e muita novidade de moda masculina, feminina e infantil. E também tem enxoval para bebê, não é isso, Francisco? Isso mesmo, variedade, qualidade e preço bom é aqui. Sabrina Modas, vem pra cá. Vai pegar a estrada antes? Faça uma revisão ou check-up do seu carro ou picape na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, hein, Samanda? É isso mesmo. Tá com problema no seu veículo diesel, linha leve? Vem pra Fialto. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporcionam mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá. Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Olha essa imagem. Piso Extra mais brilho, R$ 21,90. Porcelanato Extra retificado acetinado por R$ 49,90. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. RC. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Estamos de volta nesse mês de outubro, que é o mês de conscientização sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil brasileiros já sofreram um AVC ou sofrem um AVC todos os anos. E, infelizmente, gente, quase 100 mil morrem em decorrência dessa doença. Pois é. Então, hoje nós vamos entender melhor sobre os sinais de alerta, fatores de risco e a importância da prevenção aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Quem vai falar com a gente é a coordenadora da Unidade de AVC do Hospital de Clínicas da UF, que é a doutora Juliana Shinozaki. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite, prazer. A gente aqui agradece por esclarecer, que é tão importante falar sobre, ainda mais agora em outubro, que se reforça bastante os cuidados, alertas e tudo mais. E eu queria que você explicasse para o pessoal em relação ao acidente vascular cerebral, que todo mundo fala, muita gente fala de derrame também, né? Como que é causado e quais são os tipos, né, que são diferentes? Com relação ao nome, a gente prima muito por divulgar esse nome AVC, porque é um nome mais conhecido tanto da população leiga quanto dos profissionais de saúde. Tem um estudo feito no Brasil que viu que as pessoas deram 28 nomes diferentes para situações em que o que estava acontecendo descrito ali era um AVC, e aí saiu derrame, passamento, constipação, um monte de coisa. Sintomas. Então, a gente quer que o nome AVC seja divulgado para que todo mundo saiba do que está falando, o que é, o que fazer, o que agir, para que esse nome AVC acenda um alerta ali, que nem um infarto, né? Verdade. O infarto hoje já está muito bem estabelecido. Qualquer um que tem uma dor no peito, principalmente do lado esquerdo, a primeira preocupação da pessoa já é, nossa, está infartando, vamos para o hospital. Já o AVC não. Existem sinais e sintomas diferentes, né? Não é uma coisa só como geralmente uma dor no peito. A gente vai falar aqui dos sinais e sintomas, mas as pessoas ainda, em grande parte, não têm essa noção de que, por exemplo, ficou fraco de um lado, a boca ficou torta, nossa, corre para o hospital. A gente recebe vários pacientes que chegam fora da janela terapêutica porque sentiram isso e falam, vamos descansar, dormir um pouquinho, que às vezes passa, acorda melhor. E nisso passou o tempo que a gente tinha de fazer o tratamento. Agora eu entendi até pelo nome do que você falou, de constipar, porque às vezes a pessoa entortava a boca e é um dos sintomas que a pessoa, não, tá constipando. Tem essa coisa de entortar a boca e, é o frio, constipou, né? Esse tipo de coisa. Mas você perguntou então, né, dos tipos de AVC. Então, os tipos principais são o tipo isquêmico, em que a gente tem uma obstrução do vaso entope, e aí uma região cerebral deixa de receber o fluxo sanguíneo. Esse é o tipo principal que acontece em 70%, 80% dos casos. E
E o segundo tipo é o hemorrágico, cerca de 20% dos casos, em que acontece uma ruptura da artéria. Então, ou por pressão alta descontrolada, ou a pessoa já tem uma malformação arterial, um aneurisma se formou ao longo da vida, esse vaso se rompe e aí forma ali uma pocinha de sangue que também impede o fluxo sanguíneo de chegar naquela região cerebral. Então, a depender da região cerebral que deixa de receber o fluxo, é que a gente vai ter esses sintomas diferentes, né? Então, às vezes pega uma região que é a principal responsável pela coordenação do outro lado do corpo. Então, a pessoa fica fraca daquele lado, coordena a função de linguagem, de entender, de se expressar. Então, a pessoa fica com uma afasia, que a gente chama, uma dificuldade de se comunicar. Ou se afeta uma região mais posterior, ela pode ter uma dificuldade de visão. Então, depende do local acometido. Então, esses que você enumerou são os principais sintomas. Como você disse, às vezes, uma fraqueza de um lado. Geralmente, um lado específico, assim, ou não? Depende do lado do cérebro. Geralmente é um lado todo. Então, pode pegar, né, boca, braço e perna. Então, assim, no geral, qualquer alteração neurológica súbita, né, essa é a palavra-chave, súbita, uma coisa que acontece de repente, pode levantar a suspeita de AVC. Agora, os principais, a gente usa uma escalinha nessa época, outubro, para fazer a conscientização da população, que é a escalinha SAMU. Então, S de sorria, você dá um sorriso, a boca tá torta, já assim, ó, mais de 70% de chance de ser um AVC. A de abrace. Não levantou o braço ou o braço caiu rápido, sinal que tem alteração de força de um lado. Deficiência motora, outro sinal, mais de 80% de chance de ser um AVC. M de música ou mensagem. Se a pessoa não entendeu o que você está dizendo, não consegue repetir, nomear, não consegue falar, cantar uma música, sinal de alteração de linguagem. Então, U de urgente. Na cidade, você liga para o 193 SIAT, em outras cidades você liga para o 192 SAMU. Isso é muito importante, né? E aí a gente falando, a gente estava comentando nos bastidores que a gente tem percebido muitos casos em jovens. Vem aumentando o caso de AVC em jovens. O que está acontecendo? Infelizmente. Isso tem sido atribuído principalmente ao aparecimento de fatores de risco que antes apareciam, em geral, só após 50 anos, né? Como pressão alta, diabetes, colesterol alto, arritmias, placas de gordura na carótida. Hoje, muito em função do estilo de vida, sedentarismo, má alimentação, estresse, poluição, tudo mais, né? O nosso estilo de vida hoje, a gente vê esses fatores de risco acontecendo em idades mais precoces. E isso contribui para o AVC estar incidindo em pessoas aí também abaixo dos 50, alguns autores hoje já colocam já abaixo dos 40 anos também. Né? Então, assim, hoje, essa prevenção que a gente coloca, que é de estilo de vida, fazer as consultas regulares para medir pressão, que é uma coisa que a gente só diagnostica medindo mesmo, fazer os exames de sangue para mensurar colesterol alto, se tem diabetes, que são coisas que a gente só vê no exame de sangue mesmo. A gente já tem falado isso para pessoas mais jovens, porque isso tem aparecido antes dos 50 anos. A partir do momento em que foi diagnosticado realmente, quais são as chances da pessoa ter uma sequela ou se recuperar e voltar a uma vida normal, mesmo depois de ter tido o problema? Depois do AVC, a pessoa pode se recuperar completamente, parcialmente ou, enfim, cerca de 20% das pessoas vão a óbito em 30 dias. É uma doença que mata muito e uma das que mais incapacitam também. Essa questão, né, que a gente estava falando sobre reconhecer rápido e agir rápido é muito importante. Porque, por exemplo, hoje, na maior parte dos hospitais do Brasil que tem a cobertura SUS e tem centros de AVC, a gente tem disponível a terapia trombolítica, que é um tratamento que a gente faz até 4 horas e meia, a partir da última vez que a pessoa foi vista bem para o AVC isquêmico, que é a maior parte dos casos. Então veja quão pouco tempo a gente tem para reconhecer, ele se locomover, a gente fazer tomografia, fazer tudo que tem no hospital, para a medicação entrar em até 4 horas e meia. Sabendo que mesmo que a gente tenha 4 horas e meia, a gente quer sempre tratar antes. Se a gente trata o paciente na última hora e meia, eu preciso tratar 14 a 15 pacientes para que um fique totalmente bem, sem incapacidades. Se eu trato na primeira hora e meia, eu preciso tratar 3 a 4 para que um fique totalmente bem. É um número excelente, né? Então, se o paciente tem a chance de receber o tratamento precocemente, por exemplo, o tratamento trombolítico, ele tem pelo menos 30% de chance a mais de, dali 90 dias, não ter nenhuma sequela, estar independente. E em alguns serviços públicos e em mais serviços privados,
A gente tem um outro tratamento, que hoje que é o tratamento mais novo, né, que é a trombectomia. É como se fosse a angioplastia do infarto. Então, o neurointervencionista entra com um catéter e ele vai lá na artéria cerebral e arranca o trombo de lá, ele tira aquela placa que está entupindo a artéria. Isso não é para todo AVC, para o AVC grande, mas é um tratamento extremamente eficaz, que tem cerca de 70%, 80% de chance de a pessoa sair totalmente bem. E isso pode ser feito até 8 horas. Muito interessante, por isso que a gente trouxe esse alerta aqui, né? Ainda mais que se reforça em outubro, né? Como você disse, às vezes com mais atividades, porque com a saúde a gente não brinca, né? Qualquer sintoma que vocês ouviram a doutora Juliana falando é urgente e urgência. Corre para o hospital. Corre para lá. Muito bem. Tempo é cérebro, que a gente costuma dizer. A cada minuto, uma pessoa com AVC está perdendo cerca de 2 milhões de neurônios. Nossa. Então, a gente precisa agir logo, porque isso dá a chance para ela estar viva e com menos incapacidade ou nenhuma incapacidade após a alta. Muito bem. Muito obrigada, viu, doutora Juliana? Que trabalho bacana que vocês fazem no Hospital de Clínicas, e obrigada por trazer essas informações aqui pra gente, tá? Obrigada. Compartilhar a informação salva vidas, gente. Sempre importante. Obrigada, viu, doutora? E ainda falando sobre cuidar da saúde, gente, a gente sabe que cuidar da saúde é um gesto de prevenção. E quando o assunto é AVC, como a gente acabou de falar, cada minuto conta. Por isso, manter os seus exames em dia é fundamental para detectar qualquer alteração e agir então antes que o problema aconteça. O Check-up Medicina e Diagnóstico oferece uma estrutura completa para você cuidar de você e da sua família com exames laboratoriais de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e a ultrassonografia, todos realizados, gente, com tecnologia de ponta, precisão e também com conforto. No Check-up Medicina e Diagnóstico, prevenção é mais do que uma palavra, viu? É um compromisso com a sua saúde. Porque o melhor tratamento sempre começa com um bom exame, viu? Para você saber mais, basta entrar em contato pelo número 3303-1000. Anotou aí? Ou então faça uma visita às nossas unidades, combinado? Check-up e resultados a serviço da vida. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente segue falando de saúde. Dessa vez vamos falar sobre os direitos e obrigações dos planos de saúde no tratamento contra o câncer. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo, aproveite. Leite Piracanjuba, R$ 3,89. Patinho ou colchão mole, R$ 36,98. Batata, cenoura ou repolho, R$ 2,98. Cebola, cabotiá ou batata doce, R$ 1,98. Ovos grandes brancos, R$ 8,99. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Outlet DNC, móveis e refrigeração. Geladeiras a partir de 1.499. Toda linha de móveis a partir de 399. Outlet DNC, atacado e varejo. 2 lojas em Uberlândia e uma em Araguari. 99805-8903. Pelos indesejados. Descubra a depilação que cuida da sua pele. Você livre dos pelos por até 4 semanas. Ifigênia Cosmética, realçando sua beleza. Prepare-se, porque a Operação Fecha Mês já começou. E é também o Esquenta Black November. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 47,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 54,90. RC. Autos Car Play, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, novidades sobre o universo automotivo. O Autos Car Play é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos Car Play. Anunciou, vendeu. Oferecimento Euroville GWM Uberlândia, Avenida João Naves de Ávila 3280. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta e eu quero falar com você de carinho. Pois é, isso mesmo, carinho. Sabe quando alguém cuida de você? Pode ser seu pai, sua mãe, outro familiar ou até mesmo os amigos. Aí eles te perguntam assim: oi, você está se cuidando? Você bebeu água hoje? Seus exames estão em dia? Pois então, é com esse mesmo carinho que o governo de Minas cuida de todos os mineiros. Atualmente são mais de 70 obras retomadas em unidades básicas de saúde. Pois é, isso sem falar em 5 hospitais em fase final de construção. Pois é a saúde de Minas cada vez melhor. E para você aproveitar ainda mais, acesse saude.mg.gov.br e saiba mais. Combinado? Governo de Minas, aqui o trem prospera. Quando uma mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, além do impacto emocional, surgem também muitas dúvidas sobre o tratamento, principalmente sobre os direitos e obrigações do plano de saúde. Por exemplo, quais exames e tratamentos devem ser cobertos? Será que existe um prazo máximo para liberar as cirurgias? E a quimioterapia, como que fica? Pois então, são muitas dúvidas. Por isso eu convidei aqui o advogado, Dr. Gabriel Massotti, que ele é especialista em direito da saúde e vai tirar nossas dúvidas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os amigos do Band Mulher. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Com certeza, muito obrigada por esclarecer, porque nesse mês de outubro a gente fala muito, né, do câncer de mama, com todos os alertas. E, como eu disse agora no início, quando uma mulher recebe um diagnóstico, acho que o chão perde o chão, né? Não sabe nem por onde começar. E aí ela pensa, bom, pelo menos eu tenho meu convênio que vai me ajudar. Mas e aí? Ajuda, não ajuda? Até que ponto ela conta com isso? É o que a gente quer saber hoje. Vanessa, a medicina tem evoluído muito e os tratamentos, para o tratamento, especialmente do câncer de mama, têm chegado a níveis absurdos, muito bons. O grande entrave começa no momento em que a operadora deve garantir àquele paciente a melhor terapia disponível, a melhor terapia possível. E muitas vezes a operadora quer garantir ao paciente um tratamento mais barato, menos oneroso, e aí que começam os problemas. E aí, começando por isso, a partir do momento em que a pessoa é diagnosticada, o que ela tem que fazer? Ela vai procurar ali os médicos todos, né? A equipe médica vai amparar ela, ou ela por si só, ou a família tem que também correr atrás da operadora e falar assim, agora vamos lá, eu com você e você comigo? O primeiro passo para o paciente oncológico é procurar o médico que vai prescrever aquela terapia, quimioterapia, imunoterapia, aquela alternativa terapêutica mais segura e mais eficaz para aquela condição. De posse desse relatório médico, muito bem fundamentado, ele apresenta para a operadora de saúde que passa a ter um prazo mínimo e um prazo máximo para que dê uma resposta. Se essa resposta for positiva, tudo bem, o tratamento será iniciado. Agora, se a resposta for negativa, o único caminho que resta ao paciente é procurar um advogado ou a Defensoria Pública, caso ele não possa suportar os custos de uma contratação particular, para que busque o Poder Judiciário para garantir um tratamento. Hoje, o paciente ele não tem que se conformar com o que está disponível, com o que a operadora está fornecendo. É o que o médico dele prescrever como uma melhor terapia possível. A pessoa, às vezes, diagnosticada já tem que fazer uma cirurgia de imediato. Muitas das operadoras já liberam essa cirurgia sem custos, e o tratamento, quimioterapia e outros tratamentos também, geralmente são todos amparados? A cirurgia, ela está no rol da ANS, todas as cirurgias, elas estão no rol da ANS, então não tem motivo para que uma operadora negue acesso a uma cirurgia, até porque ela normalmente é de urgência. Ela é urgência, até porque esse tipo de câncer, muitas vezes, ele tem o potencial metastático. O que é o potencial metastático? Ele pode passar para outros órgãos. Então, quando há indicação, e isso é importante até para os médicos que estão nos ouvindo, é importante que o médico deixe claro no relatório se a situação é ou não de urgência, porque isso vai fazer com que o plano tenha uma dimensão dessa gravidade e o tempo de resposta do plano para situações de urgência é imediato. Ele não tem tempo para analisar, ele tem que simplesmente autorizar. E medicamentos? Durante o tratamento, aquela paciente precisa, dos medicamentos também.
Ela é amparada ou depende de quais? A lei dos planos de saúde, que é a lei 9656, lá de 1998, olha o tanto que ela já é uma lei antiga, ela garante o tratamento para todas as linhas de quimioterapia possíveis. Então, as quimioterapias e as radioterapias, em regra, estão no rol da ANS. O que normalmente a gente encontra dificuldade? Nas imunoterapias, que são terapias mais novas, mais tecnológicas e, por consequência, mais caras. Então, muitas vezes, a operadora autoriza a quimio, autoriza a rádio, autoriza a cirurgia, mas muitas vezes nega a imunoterapia. E aí que precisa de ter uma atuação judicial quando essa negativa é entendida como abusiva. No caso, por exemplo, que a pessoa tem que desembolsar, pagar pelos medicamentos, ela consegue, entrando na justiça, ou correndo atrás de alguma forma, com a ajuda, né, de um advogado, esse reembolso? Sim, o paciente que tem o custo particular, ele passa a ter o direito de buscar esse ressarcimento de forma judicial. Mas para isso é muito importante que ele tenha os documentos. Por exemplo, o relatório indicando que aquele medicamento era o que deveria ser dispensado. Então, de posse desses documentos é sim possível e o judiciário, especialmente em Minas Gerais, tem ficado muito atento em relação a esses pedidos e, em regra, tem determinado o ressarcimento. E falando sobre carência, às vezes a pessoa acabou de adquirir o convênio, está no prazo de carência e recebe essa notícia desagradável. Como que funciona essa questão do prazo? São duas situações muito diferentes, Vanessa. Se a pessoa fez o plano e não tinha nada no momento da contratação e é diagnosticada com câncer, a operadora não pode, a gente tem vários casos no escritório dessa forma, não pode alegar carência para que ela possa iniciar o tratamento. O câncer ele não espera, não existe essa opção. Então, a própria lei dos planos de saúde, ela tem uma ressalva. Pode ter a carência, salvo para situações de urgência e emergência. E quem vai enquadrar essa situação como de urgência ou de emergência não é o advogado, é o médico daquele paciente que vai enquadrar que é uma situação urgente que o paciente não tem tempo de espera. E aí o plano é obrigado. Muitas vezes, ainda assim, ele recusa, mas a gente tem um caminho judicial que, aliás, eu preciso ressaltar. Em Uberlândia, nós temos uma vara especializada em saúde, que é a segunda vara civil, que é gerida por um juiz muito bom, que eu brinco, que é o mais rápido do Brasil. Então, normalmente, ele decide as demandas no mesmo dia, olha só o que eu estou falando aqui, no mesmo dia em que entra com a ação judicial, ele já aprecia a medida de urgência. Porque, como você disse, né, com a saúde a gente não brinca e não dá para esperar. Exatamente. É tudo assim, é de imediato. Quem tem a doença ali sabe o quanto cada minuto que passa é um desespero, né? E pode fazer diferença no prognóstico do paciente. É verdade, né? A gente falando sobre carência, sobre adesão a convênios, a planos, a pessoa ela pode fazer uma portabilidade, trocar por exemplo, convênio, ela vê que aquele outro lá oferece talvez uma amplitude no tratamento, como que é isso? Isso é importante demais. A gente recebe queixas de forma sistemática lá no escritório de pessoas que tentam fazer essas movimentações e não conseguem. Uma dica clara para os seus espectadores. Se você quer fazer com segurança uma alteração do seu plano de uma operadora para outra, entre no site da ANS, pelo gov.br, todo mundo tem gov.br. Através do gov.br você acessa, coloca os dados do seu plano e lá vai aparecer uma lista de operadoras que você pode fazer a migração, dos tipos de plano que você pode fazer a migração, a portabilidade completa. O que é portabilidade completa? Você não vai ter que cumprir novas carências e se você já tem algum diagnóstico, isso não vai poder limitar o seu tratamento. Então isso é muito importante. Lembrando que aquele plano diferente que foi oferecido muitas vezes por um profissional, né, por um corretor que vai te apresentar, isso não é portabilidade. Isso é para fazer um novo plano que pode até, olha só, pode ter aproveitamento de carência. Mas se você já tem uma doença anterior e tiver que preencher uma nova declaração de saúde, para essa doença anterior você não vai ter atendimento por 2 anos. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a movimentação do plano de saúde. Lembre-se, procure um profissional para te ajudar nisso. É verdade. Às vezes a pessoa acha que está fazendo algo que vai beneficiar, que vai agilizar, e aí ela vai ter um problema de
2 anos de novo, parece que zera, né? O prazo que ela já tinha cumprido de carência, começa tudo de novo a valer. Começa tudo de novo. Se for um plano novo, com novo preenchimento de declaração de saúde, o que é a declaração de saúde? Você preenche informando se já teve determinada doença, se você já passou por algum tratamento. Então, se a resposta for positiva, em relação ao que você marcou sim, você fica 2 anos sem atendimento para aquela condição. Nossa. Muito cuidado. E aqui a gente está trazendo alerta por conta do Outubro Rosa para quem foi diagnosticado com câncer de mama. Mas vale para qualquer situação, até para uma grávida, né? Eu vejo muitas mulheres, quando engravidam, resolvem, nossa, eu quero ver o que faz para poder, o meu convênio cobre ou não cobre, e aí acaba caindo nessa mesma A carência para a pessoa poder ter a gestação coberta pelo plano, de um plano novo, é de 300 dias. Ou seja, são 10 meses. Então, a criança já nasceu. Eles colocam esse prazo justamente para que a pessoa, já sabendo estar grávida, vai fazer um plano para isso. É justamente com esse objetivo. Agora, se você não sabia da gravidez, isso é interessante, você não sabia da gravidez e contraiu o plano, e sendo um parto que for considerado um parto de emergência ou de urgência, aí a operadora tem que cobrir. A gente estava conversando nos bastidores que tem algumas mudanças, né, na lei. Eu queria que você explicasse que mudanças são essas, para beneficiar ainda mais. O que a gente pode falar? Ou beneficiar o usuário do plano ou o plano? O que tem de novidades? Vamos lá. Existe uma lei que é de 2022, que o Congresso fez para falar o seguinte: o rol da ANS só dá exemplos do que deve ser coberto. Ele tem que cobrir muito mais do que está previsto. E agora, o Supremo Tribunal Federal concordou com a lei, disse que a lei é constitucional, mas falou o seguinte: só que tem que ter outros critérios, que hoje são 5. São 5 critérios para que você consiga acesso a um tratamento que não está no rol da ANS. Então, os critérios, eles tornaram o acesso a um medicamento fora do rol, a um tratamento fora do rol, mais difícil, mais complicado. Então, a mensagem final é que não adianta o paciente querer um tratamento fora do rol se ele não tiver amparado por um excelente médico que vai explicar no relatório por quais razões aquele paciente excepcionalmente precisa de um tratamento que não está no rol da ANS. Isso é muito importante. Então, a gente até faz uma brincadeira assim: a gente não pode ter aquele médico com preguiça de escrever. O médico ele tem que descrever todo o caso, todo o quadro, o que já foi testado e não funcionou. Porque a lei ficou mais dura, as regras ficaram mais duras, mas isso não significa que você não tem o direito. Muito bem. A gente está numa reta quase final para terminar, mas antes de encerrar, eu queria te perguntar, às vezes a pessoa fala que Uberlândia tem aqui o Hospital de Clínicas, né, o Hospital do Câncer, tem Barretos, que também é perto, por que não largar o convênio e correr atrás, talvez, de um atendimento pelo público? E aí eu queria que você explicasse qual que é melhor as pessoas se dedicar mais a qual dos tipos de tratamento. Vamos lá. Todo brasileiro, somos 210 milhões de brasileiros, temos direito de acessar o Sistema Único de Saúde. Hoje, o SUS ele tem uma regra. Para você garantir um tratamento, tem que ter uma prova de que você não consegue comprar. Isso é um primeiro detalhe. Segundo ponto, em relação ao plano de saúde, não existe fila de espera por leitos. Não existe a questão da disponibilidade financeira do SUS, que é o Estado, é dinheiro público. Então, como é uma relação privada, é mais fácil para quem tem o plano iniciar essas tentativas através do plano de saúde. Isso é uma recomendação, mas isso não significa que o paciente não possa também se socorrer do Sistema Único de Saúde. Ele passa a ter as duas alternativas, mas primeiro, a tendência é que ele busque primeiro o atendimento pela operadora. Muito obrigada, viu, por tantas informações, esclarecimentos para quem realmente tem essas dúvidas. Mas é claro, né, gente, tudo isso como o doutor Gabriel falou, né? A gente tem que procurar um especialista e ir aí a fundo para ficar tudo bem e se tratar com tranquilidade, né? Obrigada, é isso aí, viu? Câncer não espera e os tratamentos estão aí. Muito obrigada, viu? Vamos encerrando por aqui esse programa cheio de conteúdo para vocês. Amanhã a gente volta com gastronomia e amanhã a nossa receita já no embalo do Halloween, viu? Tchau, tchau.